Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início aí à nossa EBD, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ageu, né? Hoje nós vamos abordar o tema A Grande Virada. O momento aqui em que o povo judeu, de fato, vai começar a experimentar dessa nova escolha deles, né? Então abra aí a sua Bíblia no livro de Ageu capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 10 até o 19. Ageu 2, do 10 ao 19. Diz assim o texto: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: Se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Bom, no trecho anterior que nós estudamos, ali nos versículos 6 até o 9, o que ficou claro ali é que Deus, Ele promete, Ele garante a sua glória no templo. Mas não apenas isso, Ele garante também que essa glória seria ainda maior do que a glória do primeiro templo. E como nós vimos, essa promessa é pelo fato de que o próprio Cristo, que é a personificação dessa glória de Deus, ele viria a entrar literalmente no templo. E obviamente nada pode se comparar com a grandeza deste momento, né? Então por isso que a glória do segundo templo ali se tornaria maior do que a do primeiro. E aqui nós vamos entrar então no versículo 10, no terceiro discurso de Ageu, que acontece ali aproximadamente no dia 18 de dezembro de 520 a.C. O versículo diz assim: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Então nós vemos que é o 9º mês, né? Rapidamente a gente já liga isso com a nossa realidade, já pensando em setembro, né? Que seria o nosso 9º mês. Mas esses meses, essa contagem que é baseada no calendário hebraico, né? E traduzindo isso para o calendário hebraico gregoriano, né, atual, isso fala ali entre novembro e dezembro, então. Então essa introdução aqui vai colocar esse discurso de Ageu quase 4 meses
após o primeiro discurso que nós vimos no capítulo 1. 3 meses após o início aqui da reconstrução do templo e 2 meses depois daquele discurso de encorajamento com a promessa da glória do segundo templo que nós vimos anteriormente. Então, diante do contexto aqui, nós temos que entender que Deus, ele não queria transformação apenas no que se referia à existência do templo, né, em Jerusalém. Não era só disso, né? Havia aqui um objetivo muito maior, né? E por esse discurso de Ageu, a intenção que nós vemos aqui, né, pela parte de Deus, era de promover 2 grandes viradas aqui na condição de vida dos judeus. Primeiro, relacionada à maneira como eles se relacionavam com Deus. Em segundo, com relação ao sustento que eles buscavam da terra também. Então, a primeira virada era algo que partia deles mesmos, né, do próprio povo, em um ato de obediência a Deus. E a segunda virada partiria de Deus, mudando o modo como ele tratava o povo em relação ao seu próprio sustento. Então, o discurso, ele se inicia com algumas perguntas, né, que nós vamos ver aqui na sequência, que tem a intenção clara de usar as próprias respostas ali do povo para repreender, para ensinar eles diante daquilo que Deus queria ensinar. Então, as perguntas, elas são dirigidas aos sacerdotes, mostrando que o campo de atuação deles ali, o culto a Deus e os estatutos relacionados à aliança, seria o tema, então, abordado. E aí no versículo 12 ele vai dizer: se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então essa é a primeira questão tratada aqui, que vai falar da santidade da oferta de carne, né, segundo as prescrições da lei, segundo aquilo que a lei ensinava que deveria ser. E aqui há uma certa pegadinha, porque a lei dizia que tudo que era santo também santificava tudo aquilo que tocasse. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 29, em Ezequiel 44 também. E no caso específico da carne oferecida a Deus, a lei dizia o seguinte, lá em Levítico 6:27, a primeira parte: tudo que tocar a carne se tornará santo. Então, só que diante desse cenário aqui que o profeta apresenta, existe uma questão um pouco diferente aqui levantada por Ageu. Porque a carne, a promessa da lei é que a carne santificaria tudo aquilo que ela tocasse. Porém, nesse cenário apresentado pelo profeta, a carne, então, ela santificaria a borda da roupa, né? Porque o texto diz: se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão ou no cozido, percebe que existe aqui um contato primeiro dessa carne, que não é com essas coisas que ele disse, que o contato está na borda da roupa, certo? Então, o que estava sendo santificado seria a borda da roupa, na qual a carne estaria tocando de forma direta, e não os outros alimentos citados aqui, nos quais o toque não era direto. Então a questão da lei era: a carne santa santifica o que ela tocar, mas sem um toque direto, um contato direto, a santificação ela não é indiretamente transmitida para outros, ok? Então a intenção aqui com isso parece ser de demonstrar para eles o fato de que a presença de Deus entre eles, para que eles pudessem se tornar santos, necessitava da existência do templo, sem o qual eles não teriam os benefícios da aliança. Então não bastava eles estarem na cidade santa ou ser o povo escolhido. Eles tinham que estar ligados diretamente ao Senhor em obediência e em temor. O que seria externado, aí, essa obediência, esse temor deles, seria externado pelo interesse deles na reconstrução do templo. Esse seria o contato direto que eles teriam com Deus, para que eles pudessem ser santificados também. Aí o versículo 13 vai continuar. Então Ageu perguntou:
Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então é a segunda questão aqui agora, ela envolve a impureza do ritual, né? Atingindo um outro extremo agora em relação ao versículo anterior. Primeiro ele fala sobre a santificação e agora ele está falando sobre a impureza, certo? Então, se a transmissão da santidade, ela exigia algumas condições especiais para ela acontecer, a transmissão da impureza, ela acontecia com muito mais facilidade de um para o outro, né? Então, várias coisas podiam tornar alguém impuro para o ritual em Israel. E isso impossibilitava que essa pessoa que se tornou impuro pudesse estar presente no local do culto a Deus e até mesmo de permanecer ali no arraial israelita. E dentre essas coisas estava essa ação de tocar em um cadáver. Isso está descrito lá em Números, capítulo 19, versículo 11. Então o profeta continua no verso 14. Então Ageu continuou: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Então qual que é a impressão que Ageu queria passar aqui? Era uma impressão de uma realidade que, pelo fato de o templo estar em ruínas, estar ali no início ali só das suas obras, né, ainda não ter sido reiniciado ali, isso trazia, ele faz esse comparativo de uma imagem de um cadáver. O cadáver aqui no caso seriam as ruínas do templo, que não foi reiniciada a sua construção, que estava no meio da cidade, e que pelo fato do povo judeu ter escolhido não dar sequência a essas obras, fazia deles coniventes com isso, e é como se eles estivessem tocando em um cadáver e tornando eles impuros. O cadáver sendo o templo em ruínas, o fato deles não estarem ali trabalhando para que as obras se concluíssem, fazia deles responsáveis por isso. É como se eles estivessem tocando, sem tocar no caso, né, nas ruínas do templo e fazendo deles pessoas impuras por causa da sua... Mas perceba que não é pelo fato de tocar, é pela desobediência. É isso que tornava aquele povo um povo impuro, porque eles estavam desobedecendo as ordens de Deus, os ensinamentos de Deus. Não é pelo tocar, propriamente dito. Então, a ideia como um todo aqui, ela vai revelar essa dupla realidade da condição dos judeus, que, por um lado, era um povo escolhido, um povo separado e santificado pelo próprio Deus, mas, por outro lado, era a nação que havia se tornado impura, né, pelo pecado, pela infidelidade, pelo descaso, pela desobediência para com Deus. No texto, quando aparece a frase, assim é este povo, é justamente para traçar um paralelo entre as duas perguntas e a condição deles. Eles não estavam santificados por causa da ausência do templo, e eles se encontravam impuros pela convivência de forma aceitável deles com um cadáver simbólico ali na figura do templo em ruínas. Então, apesar deles terem voltado ali para a Terra Santa, o fato é que eles se encontravam impuros por causa da desobediência, o que se revertia também sobre as obras das suas mãos. Então, quando eles estavam ali construindo suas casas, quando eles estavam ali empenhando suas forças ali nas suas colheitas, tudo isso não tinha a bênção de Deus, né? E nós pensando aí nas consequências que eles estavam sofrendo, com a insuficiência das suas colheitas, isso fica muito claro. A sua desobediência, o seu descaso para com a palavra de Deus, para com as leis do Senhor, estava evidenciando toda a sua pobreza, toda a sua escassez, né, que eles estavam vivendo naquele momento ali. Versículo 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar
pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Então aqui, a ordem de Deus aqui nesse momento é para que eles olhem para o que eles haviam passado e fizessem uma análise. Vocês lembram quando vocês iam lá para as suas colheitas esperando colher 20 e tinha só 10? Eles iam com uma esperança de ter, mas quando eles chegavam lá eles se deparavam com o contrário. Então a partir daqui, o tempo é algo muito importante e definido aqui no texto por causa dessas grandes mudanças que aconteceriam a partir daqui. Por quê? Isso porque a pobreza e a fartura, elas tinham relação direta com o modo de agir dos israelitas em relação a Deus, em relação ao modo do Senhor dispor ali toda a sua graça em relação ao povo. A maneira como eles se comportavam tinha uma relação direta. O Senhor, ele chama a atenção do povo aqui para o fato de que por muito tempo eles iam produzindo menos do que eles deveriam e do que eles precisavam para que eles tivessem uma existência tranquila ali. Quando o texto ele associa essa condição deles aqui com o tempo antes deles terem começado a colocar pedra sobre pedra, o texto ele vai criar uma relação entre esses dois momentos, então, demonstrando que a negligência do povo, ela é justamente a causa do efeito de toda essa escassez que eles haviam vivido. E fica muito evidente isso aqui, né? E aí Deus vai continuar dizendo no verso 17: eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Esse versículo aqui é uma citação meio que adaptada de uma fala do profeta Amós, 3 séculos antes. O texto de Amós, capítulo 4, versículo 9, diz assim: eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Essa citação aqui, ela não tem a intenção apenas de apontar uma repetição das situações ruins que o povo vivia, mas também de apontar a intervenção de Deus nos rumos da história do povo judeu, né? Do povo de Israel aqui. A disciplina de Deus, ela estava se repetindo aqui, porque em ambos os casos o povo agiu da mesma maneira, sem qualquer arrependimento. Mas vocês não se converteram a mim, diz o texto aqui, né? Isso revela uma insistência do povo nos pecados de desobediência e de negligência diante do Senhor. Perceba que Ageu cita uma fala de 3 séculos atrás para exortar o povo. Uma fala de 300 anos atrás para falar com o povo. Percebe como nós, o ser humano, nós temos uma dificuldade intrínseca em nós que vem de dentro mesmo, que nos leva sempre a cometer os mesmos pecados diante de Deus? O mesmo povo sendo exortado com as mesmas palavras, pela mesma desobediência. Ocasiões diferentes, mas um povo que estava sendo rebelde, negligente, desobediente diante do Senhor e sendo exortado diante do Senhor. É por isso que nós aqui ainda hoje continuamos ouvindo as mesmas coisas. Porque não é por falta de repertório de quem fala, de quem prega, de quem ensina. É por necessidade do povo. Nós continuamos ouvindo as mesmas repreensões, as mesmas correções, porque nós continuamos precisando ser corrigidos da mesma maneira. E enquanto nós não mudarmos, essas correções elas continuarão acontecendo por parte do Senhor, que continua sendo misericordioso conosco, continua sendo insistente em nos corrigir. O versículo 18: por isso, desde o dia de hoje,
desde o 24º dia do 9º mês, ele repete aqui a data, né? Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Fica claro aqui então, irmãos, diante do comportamento deles até aqui, e da reação de Deus, né, em relação a isso, que caso o povo se arrependesse, se voltasse a Deus em obediência, demonstrando ali uma nova condição espiritual na sua forma de viver, isso produziria também uma nova condição social, segundo os parâmetros da lei lá de Levítico 26, de Deuteronômio 28. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Isso fica claro aqui que Deus está falando das suas colheitas. Porque ele fala, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Aí ele fala, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Então isso fica muito claro, que essa obediência daquele povo seria convertida na bênção do Senhor sobre a sua colheita, sobre a sua produção. Então é importante, para nós entendermos melhor aqui, determinar o momento em que o profeta tem em mente ali ao se referir o dia em que foram lançados os alicerces do templo. Por quê? O início do trabalho aqui nos alicerces aconteceu alguns meses após o primeiro retorno dos judeus da Babilônia, 12 anos antes do ministério de Ageu aqui. Só que essa menção feita aqui no versículo 18, ela tem relação então com o reinício das obras, certo? A partir dos fundamentos ali, já que a antiga obra, né, ela não havia deslanchado, estava parada, né? Então, nós só precisamos notar aqui que todo o contexto ele vai tratar de realidades mais imediatas, de coisas mais claras ali que eles estavam vivendo naquele momento. Então, o período que está sendo citado aqui envolve esses últimos 3 meses, desde que eles voltaram à reconstrução. Então a análise é muito clara. Ainda há grãos no celeiro? A pergunta é uma pergunta retórica, né? Porque obviamente não tinha mais nada, né? Os últimos grãos que eles tinham ali nos seus celeiros haviam sido já plantados, né? Eles não tinham mais nada ali para plantar. E muito menos, né, para poder aproveitar um período de chuva e colher os frutos dessas plantações. Mas, por outro lado, as outras produções, elas ainda aguardavam para dar ali a sua safra anual. Então, resumindo, eles tinham investido tudo o que eles tinham e eles ainda não tinham obtido retorno. Ok? Só que na sequência aí do versículo 19, o Senhor ele oferece então ao povo essa grande virada para eles. A consequência é que os judeus aqui, vítimas da seca, das pragas e dessa escassez até esse momento, eles teriam nesse ano uma colheita muito maior do que qualquer outra que eles já haviam tido e uma colheita que eles nunca mais se esqueceriam. Essa é a grande virada em termos de relacionamento com Deus, que partiria deles em obediência, que seria marcado por isso, né, pelo arrependimento, pela obediência, que iria se encontrar com uma grande virada socioeconômica mesmo, cuja causa era a graça de Deus sendo revelada e sendo depositada sobre eles diante da postura que eles estavam tomando a partir daquele dia ali, a partir daquele momento. Então, com base aqui nessa experiência, irmãos, desse povo, nós podemos dizer hoje que sempre que a fidelidade dos servos se encontra com a graça de Deus, grandes mudanças acontecem. Sempre que nós optamos por abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios, e decidimos de fato priorizar a vontade de Deus para as nossas vidas, esse ato de obediência, de arrependimento, se encontra com a graça
de Deus. E isso traz a nós grandes mudanças positivas, né, para as nossas vidas. E graças a Deus por isso. Vamos então trazer aí algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira lição então que nós tiramos desse novo trecho que nós estudamos hoje é que nós precisamos priorizar a casa de Deus. Versículo 18: desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo. Perceba que foi a partir daqui que as coisas começaram a mudar. A partir do momento que eles priorizaram a reconstrução. E quando nós pensamos, né, em priorizar a casa de Deus, geralmente nós associamos isso com as nossas participações nos cultos, nas reuniões da igreja, nos compromissos que a igreja tem em si. E de fato essas são coisas que demonstram o quanto realmente nós priorizamos as coisas de Deus, certo? Por quê? Uma pessoa em condições normais, uma pessoa que seja minimamente saudável, né, para se dirigir ao templo em dias de culto, mas que passa a sua vida cristã frequentando apenas os cultos dominicais ou apenas de 15 em 15 dias aí, essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa que prioriza as coisas de Deus, ou que tem Deus como prioridade da sua vida. E aí alguns vão dizer, né, os desigrejados, eles vão dizer que não, mas não é porque que eu não vou na igreja que eu não sirvo a Deus. Não é porque que eu não vou à igreja que eu não busco a Deus. Só que a Bíblia vai dizer algo um pouco diferente disso. Hebreus 10, 25 e 26 diz assim: não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, ter assiduidade na vida da igreja, na vida de igreja, né, é algo extremamente essencial para que nós mantenhamos a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, inclusive. E isso é tão importante que o texto de Hebreus aqui faz uma referência a ser pecado nós deixarmos de congregar, visto que nós estamos recebendo isso como uma verdade da própria palavra, uma verdade inviolável das Escrituras, e que a partir desse momento nós já não somos mais inocentes diante dessa verdade. A Bíblia diz que é importante que nós congreguemos, que é importante que nós não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Essa é uma verdade bíblica. E a partir do momento que nós violamos essa verdade bíblica, deixando de congregar, de participar, de estar presente, nós pecamos. Só que priorizar a casa de Deus vai muito além de nós frequentarmos as programações da igreja. Como nós já estamos estudando aqui, né? Partindo aqui desse princípio que nós já entendemos no decorrer dos estudos aqui do livro de Ageu, nós somos a casa de Deus. Não é este lugar, esse prédio, essas paredes. Nós somos a casa de Deus. E por isso, priorizar a casa de Deus nesse aspecto, então, se refere ao quanto nós temos priorizado a Deus e a sua palavra no nosso dia a dia. Ok? Esse, como eu disse, é um discurso, como eu falei lá no início, que nós já estamos cansados de ouvir, saturados de ouvir, né? Nós já ouvimos tantas vezes que nós precisamos ler a Bíblia, que precisamos orar, que é isso que faz com que o crente tenha uma vida cristã saudável, né? Mas como eu disse, irmãos, a certeza que nós precisamos ter é que se ainda tem gente falando que nós precisamos ler a Bíblia e orar, talvez seja porque nós ainda não estamos fazendo isso. Se você faz isso com frequência, com
assiduidade, glória a Deus pela tua vida, mas você pode ter certeza que, não estou falando só aqui da nossa igreja, mas você pode ter certeza que dentro de uma igreja, se nós formos traçar aí um percentual, eu me arrisco a dizer que o percentual de pessoas que não têm uma vida prática de Bíblia e oração é maior do que os que têm dentro de uma igreja. Certo? Então, é por isso que nós ainda continuamos. E como você sabe disso, Alisson? Pela prática. Pela maneira como as pessoas se comportam. Pela maneira que, em uma conversa, você percebe o quanto de Deus essa pessoa tem. O quanto de Deus essa pessoa sabe, conhece. Nas práticas do dia a dia, no testemunho. É isso que revela se de fato essas pessoas estão priorizando a casa de Deus, que são elas próprias, né? Infelizmente, irmãos, nós somos a geração de crentes que desejam evoluir espiritualmente através de experiências, através de grandes moveres do Espírito, através de revelações, né? Só que não existe um método mais eficaz, mais verdadeiro e mais suficiente para o nosso crescimento espiritual do que Bíblia e oração. Esse é um método raiz e é o que de fato traz sustento para as nossas vidas espirituais. E a partir do momento em que nós cultivarmos uma vida diária de busca a Deus, focada nos objetivos corretos, né? Obviamente nós estaremos cada vez mais envolvidos com a vida de igreja, porque é um caminho natural. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós buscamos a sua palavra, quanto mais nós temos uma vida de oração, e isso é constante, é inevitável o nosso desejo por estar na presença, na casa de Deus, no culto, em comunhão com a igreja, com os irmãos e com Deus também. Uma coisa leva a outra, ok? A segunda lição que nós tiramos desse texto que nós estudamos é que nós podemos colher os frutos da obediência. O povo judeu, ele havia decidido viver segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios padrões ali, né? Eles optaram ali por colocar as suas forças nas construções das suas casas luxuosas, eles optaram por entender que aquele não era o momento de dar continuidade na reconstrução do templo, e aí eles responsabilizavam os obstáculos, o desânimo, né, por essa escolha deles. Mas o que eles deveriam saber, diante disso, é que toda escolha traz consigo consequências. Toda ação tem uma reação. Toda causa produz os seus efeitos também. No versículo 17, Deus diz assim: eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e tudo que vocês fizeram, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então eles estavam tão cegos aqui, né, envolvidos ali com os seus próprios desejos, com suas próprias vontades, que mesmo passando ali por momentos difíceis, momentos turbulentos, de escassez, né, de fome, de miséria, eles não abandonavam ainda a sua má conduta diante de Deus. E enquanto eles não despertaram para a obediência, para o arrependimento a Deus, eles continuaram sendo tocados pela mão pesada do Senhor. Mas há um momento aqui em que as coisas mudam para eles, né? Que é o momento dessa grande virada que nós falamos, que acontece quando eles obedecem. Como nós vimos aqui no ponto anterior, desde o dia em que os alicerces foram lançados, o Senhor decidiu então abençoá-los, né? E nesse caso aqui, o ato de reiniciar as obras da reconstrução do templo significava um ato de obediência ao Senhor. E a partir disso, a bênção de Deus então alcança o povo, conforme a promessa do próprio Senhor. Mas como nós sempre falamos, irmãos, obedecer a Deus e ser alvo das suas bênçãos não representa ausência completa de problemas. Mesmo quando eles obedeceram,
eles ainda foram tentados a ceder ao desânimo, pelas circunstâncias contrárias que eles tinham ali à sua frente, né? Mas eles continuaram. E eles continuaram baseados na certeza de que Deus estava com eles, guiando seus passos, conduzindo, protegendo, cuidando deles em tudo que eles faziam. Então, irmãos, nós precisamos estar dispostos a obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Ainda que tudo pareça ser contrário, ainda que tudo pareça impossível de se realizar, diante daquilo que Deus se comprometeu, Ele fará acontecer. E para nós, a melhor escolha sempre será a obediência. Porque, irmãos, se Deus decretou que algo vai acontecer, isso vai acontecer, independente de nós. Se não for através de nós, vai ser através de outro. Deus vai fazer acontecer. Deus, ele tem um decreto pré-estabelecido para o seu plano maior de salvação daqueles que ele elegeu, daqueles que ele escolheu. E ele vai fazer com que isso se conclua, com que isso aconteça, da maneira como ele bem entende. Então é muito melhor para nós vivermos uma vida de obediência a Deus, para que nós possamos ter o privilégio de participar disso, de sermos parte desse grande mover de Deus para a salvação do seu povo. E a última lição que nós podemos tirar é que nós precisamos, urgentemente, irmãos, refletir sobre as nossas prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? O versículo 14 diz: assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem, tudo é impuro. A princípio, o povo judeu deixou claro qual que era a prioridade deles, que era a construção das suas casas luxuosas, né? E a reconstrução do templo não havia ficado sequer para segundo plano, né? Ela havia sido abandonada mesmo, estava parado por completo. E aí quando o texto diz que toda a obra das mãos deles e tudo o que eles ofereciam era impuro, era baseado no fato de que a partir do momento em que eles deixaram de obedecer à vontade de Deus, para que assim eles imprimissem as suas forças nas suas próprias realizações, então tudo aquilo que eles fizessem não teria a bênção de Deus, se tornaria impuro. Então, tudo que eles faziam, pela forma como eles se comportaram, pelas suas escolhas, tudo estava impuro, ok? Então, as suas prioridades também se tornavam impuras. E por quê? Justamente pela desobediência, irmãos. Não é pelo simples fato de tocarem ou não tocarem, como eu disse, né? Mas é pela desobediência. É por aquilo que eles deixaram de fazer. Ok? E trazendo para nós, hoje, quais têm sido as nossas prioridades? Entenda uma coisa. Tudo, absolutamente tudo o que tira o tempo ou o espaço de Deus nas nossas vidas, tira também Deus do centro e prova que as nossas prioridades são outras. Um exemplo simples que demonstra as nossas prioridades é nós analisarmos onde nós estamos, por exemplo, nos dias de culto do meio de semana. Ah, mas eu trabalho até tarde. Ah, mas eu estudo. Ah, mas eu estou muito cansado. São várias as justificativas ou as desculpas que nós temos, né? Mas lembre-se que a nossa vida diária com Deus, como nós já falamos, vai externar o nosso desejo de estar na igreja em comunhão com o corpo. Logo, se nós não temos interesse em participar da comunhão com o corpo, isso demonstra que a nossa vida diária com Deus também está sem comunhão. O cansaço ele é inevitável, claro, né? Nós trabalhamos,
nós estudamos, nós temos aí vários compromissos, né, durante a semana, e 100% das vezes nós chegamos ao final do dia cansados, exaustos, né? Porém, às sextas, aos sábados, à noite, quando nós temos um tempo livre ali, mesmo cansados dessa rotina da semana, dificilmente nós deixamos de sair para comer um lanche, para dar uma volta, para fazer qualquer outra coisa que nós gostamos de fazer, para distrair a nossa mente, para assistir um filme, ainda que seja em casa, né? Em relação aos compromissos que nós não podemos adiar, né, como a faculdade, como o trabalho, muitas vezes que nós ficamos até um pouco mais tarde e aí nós não conseguimos estar presente nos cultos, né? São justificativas aceitáveis em alguns casos, né? Porém, e os feriados, por exemplo? Nós temos feriados que caem exatamente no dia do culto do meio da semana. Mas nem por isso as nossas igrejas ficam mais cheias. Pelo contrário, né? As nossas igrejas ficam mais vazias. Por quê? Porque é feriado, então as pessoas vão fazer qualquer outra coisa que elas gostam de fazer, porque elas têm tempo livre para fazer. E aí elas procuram fazer algo que seja mais interessante para elas, porque é feriado. Ah, mas e o culto? Ah, o culto tem domingo, eu vou domingo. Prioridades. E diante disso, pense na seguinte questão. Eu sei que eu estou falando para um grupo aqui que a maioria está, né, nesses cultos, justamente estão aqui nesse momento porque são essas pessoas, né, que pagam esse preço. Se não vêm, é porque realmente é por um motivo de força maior, né? Mas pense na seguinte questão comigo. Imagine que a partir de hoje, Deus irá tratar você com a mesma prioridade que você trata Ele. Faça essa reflexão. A partir de hoje, Deus te trata com a mesma prioridade que você o trata. Isso te tranquiliza ou isso te desespera? Vá para sua casa pensando nisso hoje. E que nós sejamos, irmãos, como Jesus, que sempre decidiu obedecer ao Pai, ainda que isso lhe custasse muito caro, ainda que isso lhe custasse ser ridicularizado pelas pessoas, ainda que isso representasse carregar a culpa de toda a humanidade pecadora, da qual ele não tinha responsabilidade alguma. Que nós sejamos como Jesus, que ao ser enviado pelo Pai para cumprir com o seu propósito aqui, jamais se desviou desse propósito. Ainda que propostas e oportunidades aparentemente mais interessantes para o seu corpo humano batessem a sua porta ali a todo tempo. Que nós sejamos como Jesus, que preferiu a morte a ter que suportar a ideia, ou até mesmo a simples hipótese de ser desobediente ao Pai. Amém?